tema dessa exposição hoje é o espanto pastoral de Paulo. O espanto de Paulo, né? Pastoral do apóstolo Paulo. Então nós leremos, os irmãos observaram, né, nas últimas exposições, que até o capítulo 3 de Gálatas, fazendo aqui um lembrete do que nós já falamos, Paulo está numa espécie de bravo com os Gálatas, porque eles estavam deixando o evangelho de Cristo Jesus, a graça de Cristo Jesus, e voltando aos rudimentos, né? Voltando às práticas da antiga aliança. Alguns judaizantes, que eram judeus que haviam se convertido ao cristianismo, tinham se introduzido no meio da igreja e estavam pregando que para ser um cristão verdadeiro, eles precisavam, os gentios, né, quem não era judeu, precisava ser circuncidado, precisava se abster de alguns alimentos e precisava também guardar alguns dias, e para que eles pudessem contribuir para a sua salvação. Então Paulo fica numa espécie de indignação com eles, né, ao ponto de, no capítulo 1, Paulo dizer que se alguém pregasse um outro evangelho, que não fosse aquele anunciado, que essa pessoa fosse considerada maldita, que é a palavra que ele usa, anátema, aqui é maldito, que se viesse até um anjo do céu e pregasse um evangelho que fosse diferente do evangelho de Jesus, e esse fosse considerado maldito, amaldiçoado. Paulo, né, chega a dizer assim no capítulo 2, quem vos enfeitiçou, né, quem vos trouxe essa palavra que os trouxe uma espécie de feitiço mesmo, ao ponto de vocês deixarem de lado tudo aquilo que vocês ouviram, viram e participaram. E aí no capítulo 3 nós vemos como que Paulo também é duro com eles e mostra que eles eram herdeiros, são herdeiros de Cristo Jesus, né, descendentes de Cristo Jesus, por tudo aquilo que Cristo fez, a obra sacrificial de Jesus. Então, do capítulo 1 até o capítulo 3, Paulo está meio que bravo com eles, mostrando a realidade do evangelho e como eles estavam facilmente abandonando tudo isso. E aí no capítulo 4, na última exposição, eu falei para vocês que Paulo chega no seu ápice, onde ele queria chegar no seu discurso. Ou seja, mostrando toda a realidade para os Gálatas, ele queria chegar ao ponto principal da doutrina, mostrando que em Cristo nós somos filhos de Deus, e não mais escravos, que era o que os Gálatas estavam querendo voltar a ser. E Paulo, no capítulo 4, mostra a filiação dos Gálatas em Jesus Cristo, mostra que Deus, né, na plenitude dos tempos, enviou o seu Filho para nos resgatar, para nos tirar da maldição da lei e nos trazer a graça de Cristo Jesus, e por isso nós somos filhos de Deus. E agora, do versículo 8 ao versículo 20, Paulo vai com um cuidado pastoral, como um pai falando com os seus filhos, ele vai trazer mais algumas lições para nossas vidas, né, nessa noite. Então quero ler do versículo 8 até o versículo 20, vamos ler com fé, atenção e reverência à palavra de Deus. Diz assim: outrora, porém, não conhecendo a Deus, servieis a deuses que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecido por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física.
E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelastes desprezo nem desgosto. Antes, me recebestes como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para vos dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo, por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós, pudera eu estar presente agora convosco, e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Amém? Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Irmãos, como eu disse, a carta de Paulo aos Gálatas, a igreja que estava ali na Galácia, né, reunidos na Galácia, Ásia, mais precisamente na Ásia Menor, essa carta de Paulo, ela é uma carta pessoal, uma carta emocional. Você vai reparar que no final, quando nós chegarmos no final da exposição dessa carta, Paulo vai dizer que ele escreveu essa carta de próprio punho e com letras grandes, porque se você não sabe, Paulo tinha um amanuense, ele tinha um escritor, um escriba, que caminhava com ele e escrevia as cartas de Paulo, aquilo que ele ia ditando. E você vê isso lá na carta aos Romanos, no finalzinho, quando nós temos lá o Tércio, que é o amanuense de Paulo, quem escrevia as cartas. Então, essa carta é uma carta de um cuidado pastoral. Paulo, ele escreve essa carta com um carinho de um pai que está escrevendo para os seus filhos, porque os seus filhos estavam se desviando, estavam se afastando daquele ensinamento que eles haviam ouvido, né, sido ensinados pelo apóstolo Paulo. E especialmente aqui no capítulo 4, estes versos que nós lemos, do 8 ao 20, Paulo deixa transparecer aqui não só a sua teologia, mas o seu amor pastoral, né? No versículo 29, vocês viram que ele fala, né? Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Ou seja, estou novamente sofrendo para que vocês voltem ao Evangelho, ou nasçam de novo para aquilo que vocês foram ensinados. Os Gálatas haviam experimentado a liberdade do Evangelho, mas agora estavam sendo seduzidos por falsos mestres a retornarem às práticas legalistas, como se a salvação pudesse ou dependesse de alguma coisa que nós fazemos para Deus. Paulo estava então trazendo aqui cuidados, dizendo: olha, vocês precisam observar o que vocês estão fazendo, porque nada do que vocês fizerem contribuirá para a salvação, porque a salvação é através da graça de Deus por meio de Cristo Jesus. Eles estavam querendo colocar alguma coisa a mais na obra que Cristo já havia feito. Então, diante disso, Paulo fica espantado com os Gálatas. E aí eu queria destacar 3 razões porque Paulo se espanta com os Gálatas. Por que Paulo ficou espantado com estes irmãos? Primeiro, porque eles estavam trocando a liberdade pela escravidão. Versículos 8 ao versículo 10, Paulo diz assim: outrora, porém, conhecendo a Deus, não conhecendo a Deus, servieis a deuses que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecido por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem escravizar-vos? Guardais dias, meses, tempos e anos. Receio de vós que tenha eu trabalhado em vão. O que Paulo destaca aqui? O
que quando eles conheceram a Cristo Jesus, eles serviam a deuses pagãos, a deuses da mitologia, deuses ali que estavam em volta. A gente sabe que Roma tinha um poder militar, né? Era quem detinha o poder, o governo, mas tinha muito da influência grega. Então eles tinham a ideia do panteão dos deuses. Por exemplo, Paulo, quando chega na região da Galácia, essa região, quando ele prega, as pessoas pensam que ele e Barnabé eram dois deuses, pensaram, né, que eles eram dois deuses da mitologia romana, Júpiter e Mercúrio. Você pode ver isso lá em Atos capítulo 13. Capítulo 13 e capítulo 14 narra a plantação dessa igreja. As pessoas ficam maravilhadas porque Paulo é apedrejado, quase dado por morto, mas no outro dia está pregando novamente. As pessoas ficam espantadas, achando que os deuses estavam entre eles. E Paulo rasga suas vestes, Barnabé rasga suas vestes, dizendo: que loucura é esta? Nós somos homens como vocês, só estamos anunciando o verdadeiro evangelho, só estamos pregando a vocês o verdadeiro Deus. Então esse povo, os Gálatas, conheciam essa troca de servir a deuses pagãos e agora estavam servindo ao Deus verdadeiro. Mas Paulo está dizendo: olha, vocês sabem, vocês serviam a outros deuses, que aliás não são deuses. Mas agora vocês, conhecendo a Deus, conhecendo a liberdade que Cristo trouxe para vocês, os resgatando destas coisas que vocês viviam, da situação em que vocês estavam, agora vocês estão querendo voltar a escravizar-vos. Vocês estão querendo voltar a serem escravos, mas não de deuses falsos, agora do legalismo, de vocês mesmos. Ou seja, vocês estão querendo colocar algo a mais para contribuir na salvação. E aí Paulo chega a dizer: eu receio que eu tenha trabalhado em vão. Parece que eu não preguei como deveria ter pregado. Parece que eu não ensinei como deveria ter ensinado, porque vocês estão se esquecendo. Vocês estão voltando às práticas da escravidão. Como é que vocês voltam outra vez a esses princípios? Paulo fala: rudimentos fracos e pobres, que vocês estão querendo se tornar escravos. Eles estavam novamente, na verdade, se submetendo à guarda de dias, de tempos, de meses, de várias coisas que o Antigo Testamento, a lei cerimonial, ditava para os judeus. Mas Paulo diz: olha, não é bem assim. Vocês estão trocando a liberdade pela escravidão. Um comentarista chamado Warren Wiersbe, ele diz que eles estavam desistindo do poder do evangelho em troca da fraqueza da lei. Eles estavam abrindo mão da riqueza do evangelho em troca da pobreza da lei. João Calvino, ele comentando esse texto, diz que apartar-se de Deus depois de havê-lo conhecido é a mais perversa ingratidão. Eles estavam trocando ou querendo acrescentar algo à obra de Deus, trocando a liberdade que Cristo havia conquistado para eles, para se tornarem escravos novamente. Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 2, versículo 20, que nós morremos com Cristo, e Ele nos libertou dos princípios espirituais deste mundo. Então por que nós insistimos em continuar a seguir regras deste mundo? Como quem dizem: não mexa, não prove, não toque. Estas regras, Paulo dizendo, Colossenses capítulo 2, essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre as quais se deterioram com o uso. Podem até parecer sábias, pois exigem devoção, abnegação, rigorosa disciplina física, mas em nada contribuem para vencer os desejos da natureza pecaminosa. Eles estavam, irmãos, trocando a liberdade que Cristo adquiriu, voltando
para a escravidão. Como, irmão Daniel? Como eles estavam? Eles estavam trazendo um espírito legalista. A sua forma de viver, a sua forma de piedade exigia uma legalidade, um legalismo, que muitas vezes alimentava a carne, conduzia ao orgulho e transformava um acontecimento exterior como um substituto em uma experiência interior. Olha, vocês foram alcançados por Cristo, mas precisam de algo a mais. Precisa da circuncisão, precisa não comer determinado tipo de alimento, porque aí sim você vai ser salvo. Precisa guardar determinado dia da semana, porque aí sim você vai ser salvo. E Paulo está dizendo, não foi para isso que Cristo libertou vocês. Cristo libertou vocês para vocês serem livres. A obra de Cristo já foi feita na cruz do Calvário. Como eu disse da última vez, tem muitas pessoas que vivem a sua vida querendo pagar dívidas espirituais já quitadas. Eu tenho que fazer isso para Deus me amar, eu tenho que fazer isso para eu ser salvo, eu tenho que contribuir com isso para ser salvo, querendo colocar um jeitinho, e Paulo está dizendo, não, isso só está deixando-nos mais escravizados. Toda vez que transformamos disciplinas espirituais em moeda de troca com Deus, estamos voltando à escravidão. Olha Deus, eu estou fazendo, está vendo? Então eu mereço. Não que a gente não tenha que fazer, irmãos, não é isso. A nossa missão aqui é nos parecermos mais à imagem de Cristo, é buscarmos continuamente sermos santificados, mas com a ajuda de Deus, é Deus que opera em nós, o seu querer, o fazer e o querer é de Deus, não é nosso. Nós, por nossa própria mão, por nosso próprio braço, nós não vamos conseguir avançar. É Cristo que é moldado em nós, é o Espírito Santo que transforma o nosso coração, quando nós reconhecemos aquilo que Cristo fez por nós. Se nós colocamos nossa segurança espiritual no que fazemos para Deus, e não no que Cristo fez por nós, estamos regressando à escravidão, ainda que com linguagem cristã. Tem muitos irmãos que vivem a vida tentando contribuir para a sua salvação. Você já foi salvo. Você precisa viver agora para se parecer com Cristo Jesus. Mas a salvação já aconteceu. Cristo te salvou, pagou todos os seus pecados na cruz do Calvário. Não troque a liberdade de Cristo pela escravidão. Paulo está falando isso. Vocês estão voltando. Vocês saíram de lá. Vocês foram resgatados de lá, mas agora vocês estão voltando, só que agora com uma espécie de maquiagem. Porque agora, qual que é a maquiagem? Vocês são cristãos, então vocês servem o Deus verdadeiro, mas precisa de algo a mais. É uma maquiagem. Antes eles eram obscurecidos, eles viviam em trevas, porque eles não conheciam a Deus. Agora eles conhecem a Deus. Eles conhecem a obra de Deus, eles conhecem o que Cristo fez por eles, mas tinha uma condicional que os falsos mestres estavam querendo introduzir no meio deles, dizendo, ok, vocês sabem quem é o verdadeiro Deus, mas vocês precisam fazer algo a mais, para que esse Deus possa realmente salvar vocês. E Paulo está dizendo, olha, parece que eu trabalhei em vão, parece que eu preguei em vão, porque vocês estão trocando a liberdade que Cristo conquistou pela escravidão. Mas ainda Paulo fica espantado por uma segunda razão, que é apresentada aqui no texto. Paulo se espanta com os Gálatas porque eles estavam trocando o amor pelo ódio. E aqui parece que Paulo lança o seu coração sobre os Gálatas. Do versículo 12 ao versículo 16, Paulo diz, sede qual eu sou, pois também sou como vós. Aqui, a ideia de Paulo é dizer assim, olha, eu mesmo sendo judeu, não estou pegando
as coisas dos judeus, a lei cerimonial e trazendo, mas eu sou como vocês, ou seja, sou gentil, em outras palavras, como vocês, porque a minha vida está depositada na fé em Cristo Jesus, a fé naquilo que Ele fez por nós. Então, sede como eu sou, pois também sou como vós. É o que Paulo está dizendo. Eu sou como vocês. Eu creio pela fé, e não por rudimentos, e não por coisas, e não por fazer alguma coisa. E aí Paulo continua: irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo, nem desgosto, antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. E aí Paulo pergunta: que é feito, pois, da vossa exultação? Ou seja, o que aconteceu com a alegria de vocês? Pois vos dou testemunho de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo por vos dizer a verdade? O que Paulo está mostrando aqui? Eles estavam trocando o amor pelo ódio, porque em algum momento da pregação, quando Paulo chega a essa região, os Gálatas, ao invés de ficarem espantados, e a gente não sabe, aqui é um texto que não tem muita clareza, muitos teólogos, no decorrer dos anos, tentaram entender que enfermidade era essa do apóstolo Paulo. Alguns teólogos dizem que Paulo poderia ter contraído uma malária, mas muitos outros são adeptos a que Paulo tinha algum problema na visão, né? Um problema oftalmológico, e é por isso que no final ele fala: escrevi essa carta de próprio punho com letras grandes, mas nós não sabemos, tá? Isso os teólogos vão falando aí no decorrer dos anos, né? Tentando entender, mas ao que parece essa enfermidade, quando Paulo chega na cidade, ao invés de ser uma espécie de desprezo, porque era uma enfermidade que trazia alguma forma física, quem sabe, desconfiguração física do apóstolo Paulo, nós não sabemos. Ele fala, né? Posto que a minha enfermidade vos foi uma tentação, contudo não me revelaste desprezo nem desgosto, antes me recebestes como anjo de Deus. E aí Paulo diz: ao ponto de vocês olharem para a minha enfermidade, e se fosse possível, teriam arrancado os próprios olhos para me dar. Então nós não sabemos, né, qual era a enfermidade de Paulo precisamente, mas era uma enfermidade que trazia uma certa repulsa às pessoas que viam. Mas os Gálatas, ao invés de olharem e desprezarem, eles amaram o apóstolo Paulo. Eles trouxeram o apóstolo Paulo, acolheram com fervor, com profunda compaixão, estavam prontos a arrancar os próprios olhos para dar a Paulo, estavam dispostos a fazer sacrifícios para socorrê-lo, demonstraram empatia e disposição. Mas agora, quando o apóstolo Paulo fala a verdade para eles, eles viram as costas. O ódio toma conta do coração, ao ponto de Paulo perguntar: o que aconteceu com aquele amor? O que aconteceu com a alegria que vocês experimentaram quando ouviram o evangelho e creram em Cristo? Paulo sabia o que havia acontecido. Os falsos mestres haviam roubado o coração daqueles convertidos. Haviam seduzido eles. Eles agora estavam demonstrando um ódio ao apóstolo Paulo. Eles agora estavam desprezando. Paulo, no versículo 20, vai dizer: pudera estar eu presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Ou seja, eles estavam trocando amor pelo ódio. Quando a verdade da palavra de Deus confronta os nossos pecados,
nós devemos ter cuidado para não nos tornarmos hostis. O pecador nunca gostará de ouvir a verdade da palavra de Deus, a verdade que confronta o pecado, a verdade que mostra a nossa realidade, a verdade que revela quem nós somos. O nosso coração pecador sempre vai mostrar uma hostilidade, porque, ao que parece, para os Gálatas estava tudo bem, eles estavam fazendo tudo certo, eles estavam acrescentando algo mais na obra de Cristo. Que mal tem isso? Que mal tem eu guardar um dia? Que mal tem eu me abster de um alimento? Que mal tenho eu fazer um sinal na minha pele? O mal é que eles estavam dizendo que o sacrifício de Cristo não é suficiente, não era suficiente. O que Cristo fez na cruz precisava de algo a mais, não foi eficaz. Esse era o mal, era a influência maligna dos falsos mestres, dos judaizantes que haviam se infiltrado. A influência foi tão maligna que fizeram que estes irmãos mudassem radicalmente o tratamento para com o apóstolo Paulo. Longe de acolhê-lo, eles agora estavam rejeitando o apóstolo. E aí Paulo diz: cadê esse amor? Cadê o amor de vocês que, quando me viram, não tiveram repulsa, não me rejeitaram, pelo contrário, me abraçaram, sacrificaram-se por mim, se possível teriam dado até os olhos. Onde está esse amor? Eles estavam ouvindo a verdade, mas o ouvido estava sendo tapado. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, diz que nos últimos dias os homens, o gênero humano, ajuntariam para si homens segundo os seus desejos. Colocariam tampões nos ouvidos para ouvirem somente aquilo que satisfaz o ego. Lá o texto, Paulo usa a palavra mitos, que pode, em algumas traduções, fábulas. Homens que juntariam para si mestres para ouvir fábulas, mitos ou coisas segundo a sua vontade. Temos que tomar cuidado para não trocar o amor pelo ódio quando ouvimos a verdade da palavra de Deus, quando somos confrontados pela palavra de Deus. Mas em último lugar, irmãos, Paulo fica espantado com esses irmãos, com os crentes da Galácia, porque eles estavam trocando a verdade pela mentira. Versículos 16 até o 18, Paulo diz: tornei-me porventura vosso inimigo por dizer a verdade? Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente com vós, ou convosco. Ou seja, Paulo sempre dizia a verdade, enquanto os falsos mestres diziam mentira. Eles estavam, de uma certa forma, enganando aquele povo, com mitos, com fábulas, como eu disse. Paulo procurava glorificar a Cristo, enquanto os judaizantes glorificavam a si mesmos e os seus convertidos. Os que vos obsequiam não fazem sinceramente, ou seja, fazem porque quer alguma coisa em troca. Fazem porque querem enganar, querem algum favor, querem algum resultado. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, Paulo fala sobre isso também, dos falsos líderes que apareciam nas igrejas para ganhar fama, glória, status, para falar aquilo que o povo queria ouvir. Você pode ler lá no capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, você vai ver que Paulo fala: eu, porém, não vos preguei para a minha glória, mas falei a verdade de Deus.
É o que Paulo está falando aqui também. Vocês estão trocando a verdade por mentira. Vocês estão querendo ouvir aquilo que vocês querem. Provérbios capítulo 27 diz, versículo 6: leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Paulo provou o seu amor aos Gálatas dizendo a verdade, mas eles recusaram a aceitar. Eles desfrutavam os beijos dos judaizantes sem perceber que esses beijos estavam conduzindo eles para um caminho de escravidão e de sofrimento. É por isso que Paulo chama a atenção. A pregação da verdade passou a ser vista pelos crentes da Galácia como uma afronta. Tornaram-se inimigos de Paulo, porque ele lhe pregava a verdade. Mas qual era a verdade que Paulo estava pregando e que despertou tamanha aversão nos crentes da Galácia? Era a verdade de que eles estavam abandonando o evangelho da graça e retrocedendo à escravidão da lei. Os crentes da Galácia preferiram ser bajulados pelos falsos mestres, judaizantes, a serem confrontados pela verdade do apóstolo. Eles queriam ouvir a seguinte questão: parabéns, vocês estão fazendo certo agora, deixando de comer isso, guardando tal dia e fazendo o sinal na pele de vocês. Nossa, agora vocês são crentes de verdade. Agora vocês são cristãos verdadeiros, porque vocês estão fazendo conforme a lei exige. Quem não gosta de ouvir coisas assim? Parabéns, olha, você está no caminho certo, você faz certinho aqui para conquistar a salvação. Era isso, eles queriam ter, na verdade, o controle da sua própria salvação em suas mãos. Esse é o espanto de Paulo. Os falsos mestres demonstravam um zelo, mas era um zelo doentio. Não buscavam o bem espiritual dos Gálatas, mas queriam afastá-lo de Paulo, para que dependessem somente deles. Eles traziam uma mentira com aparência de piedade. Vocês estão fazendo certo, vocês estão conduzindo certo, mas na verdade eles estavam se escravizando. Porque a lei, irmãos, ela não serve para nos salvar. A lei, ela mostra a realidade de quem nós somos. Ela mostra a realidade do pecado, como nós falamos algumas exposições atrás. Ela mostra qual é a realidade nossa, para aí sim nós recorrermos à graça de Cristo Jesus. A lei, como Paulo usa no capítulo 3, é só um tutor, é um pedagogo, é quem nos mostra a realidade do que nós somos, mas nós só somos salvos pela graça de Cristo Jesus, por aquilo que Cristo fez. E Paulo estava mostrando a eles que eles estavam preferindo ouvir mentiras, serem bajulados com um falso evangelho, do que permanecer na verdade. Um evangelho adulterado que parecia mais rigoroso, mais espiritual, mais profundo, mas que na verdade se afastava da cruz de Cristo. Queria colocar algo a mais no sacrifício de Jesus. E Paulo está dizendo: olha, vocês não podem trocar a verdade pela mentira. Voltem à verdade de que só Jesus tem o poder de salvar. Não fiquem se apegando a coisas, achando que com isso vocês serão salvos. Se apeguem a Cristo e na cruz de Cristo. Meu irmão, qualquer ensino que substitui Cristo pela performance humana pode parecer piedoso, mas no fim é mortal para a fé. Tudo aquilo que você precisa acrescentar para ser salvo é mortal. Cristo já fez. O sacrifício de Jesus é pleno, é eficaz na cruz do Calvário. Ele morreu pelos nossos pecados. Agora nós vivemos a fim de se parecer com Cristo Jesus e glorificá-lo por aquilo que Ele fez na cruz do Calvário por nós. Paulo fica espantado como que os crentes da Galácia estavam
se afastando do verdadeiro evangelho, do evangelho genuíno. Quantas pessoas, meus irmãos, vivem a vida cristã debaixo de escravidão? Esses crentes eram salvos, porque nós cremos que a salvação, ela é eficaz em Cristo Jesus. Mas eles estavam vivendo as suas vidas sobre um jugo, sobre uma condenação que Cristo tirou na cruz do Calvário. Paulo fala em Romanos 8 que agora já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus nos chamou para sermos livres. Capítulo 5, mais à frente nós vamos ver, Paulo fala, começa o capítulo 5 dizendo: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Cristo nos libertou para vivermos um evangelho genuíno, um evangelho que experimenta a graça genuína de Jesus sobre nós. O espanto de Paulo não era um espanto teórico, era um espanto pastoral, um cuidado de pai, um cuidado de pastor para com as ovelhas. Ele não estava defendendo uma ideia, mas ele estava lutando pelas pessoas, por aquelas pessoas que ele amava, que ele amou. O seu clamor é de alguém que sofre como dores de parto, como ele diz no versículo 19: eu sofro de novo dores de parto, para que Cristo seja formado em vós. Este texto nos confronta com uma pergunta essencial: o que temos trocado no lugar, o que nós temos trocado pela graça de Deus? O que nós temos colocado no lugar da graça de Deus? Qual é a troca que nós temos feito na nossa vida cristã, que tira a graça de Deus do lugar que ela precisa estar? Que o Senhor nos livre, meus irmãos, de nós trocarmos a liberdade pela escravidão, o amor pelo ódio, a verdade pelo engano. Que Cristo, através do Espírito Santo, nos conduza à simplicidade do Evangelho e à suficiência de Cristo. Amém, meus irmãos?